Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Добрый день всем. Готов ответить на любые ваши вопросы. И Михаил Санилевич, Борис Белоцерковский, я Семен Виланкур, преподаватель Международной академии Каббалы. Тема у нас сегодня «Вкус духовного постижения». С нами... Olá, amigos. Hoje temos o tema do sabor do alcance espiritual. Temos muitos grupos conosco na Rússia, na Ucrânia e ao redor de todo o mundo. Há traduções simultâneas em diferentes idiomas. Para começar aqui nosso tema, a primeira pergunta é: de onde provém esta questão? Qual é o alcance espiritual? Qual é o alcance espiritual? Qual é o alcance corporal? Diz Rav, como uma criança pequena, tudo que vê nesse mundo, qualquer coisa que a sua mente possa processar, seus olhos veem o que sua mente processa, assim é como funciona. Da sensação, a percepção, as comparações, tudo acontece aqui neste mundo. E nesse mesmo estado nós adultos funcionamos. Nós vemos muito mais aquilo que nós percebemos. Há outros mundos ao redor nosso que nós não percebemos. Não temos um modelo dentro de nós para percebermos. E assim a ciência de Kabbalah nos ensina. Nos brinda com esta oportunidade de como sentir este mundo, ou estes mundos que estão ao nosso redor. E recentemente eu vejo que existem muitos escritos sobre este mesmo tema, como se vivêssemos num Matrix ou algum tipo de programa de computador e nosso universo fosse um dos universos principais. Diz o amigo, para a pessoa é fascinante esse tema, não? Rav diz, sim, é algo diferenciado. Não obriga a nada. Que na ciência de Kabbalah, sabe-se, querido amigo, você pode alcançar tudo isto para você mesmo, para que você possa perceber. Просто как дымка такая, уходит туман, да, и раскрывается то, что было под туманом, поле, кустики там и так далее. Вот так вот. Que se dissipa essa percepção de qualquer coisa que se encontra por detrás toda esta tela. Assim, desta maneira, este mundo desaparecerá. E essas impressões que a pessoa recebe quando alcança o mundo superior, porque através do alcance do mundo superior se reforçam essas percepções. E nosso mundo lentamente desaparece, perde o significado, sua influência e se converte em algo secundário. Diz o amigo, aqui temos a transmissão ao vivo e temos uma pergunta. Que se a pessoa percebe este mundo por fora dele, como muda a sua própria vida ao sentir isto? Rav diz, sim, este mundo. Se você fosse capaz de sentir esta percepção de não somente do que se encontra frente a você, mas em seu futuro, você se encontra em desenvolvimento constante. Qualquer coisa que você faça para esse desenvolvimento é boa ou má. Imagina que você sinta algo assim, esta sensação tal de influenciaria a você. Como te influenciaria? Como que mudaria sua vida se esse fosse o caso? Se você de pronto descobrisse esta interação, a conexão entre o seu senso animal e a parte espiritual, se uma influenciaria a outra e houvesse uma interdependência maravilhosa e integrasse de maneira graciosa o seu corpo físico, eu digo, você seria capaz de revelar
avanços interessantíssimos этого животного тела. e conquistaria desta maneira grandes alturas. E sem mais, Она говорит, são difíceis de alcançar fora do corpo animal. Então essa oportunidade que lhe é dada através da ciência de Kabbalah потому что в том мире, nos fala sobre o estado no qual você se encontra. Вот Юлия Искакова тут же спрашивает, духовное Neste atuar no qual você se encontra neste mundo, porque no próximo mundo você permanece para sempre. Nos pergunta qual seria esse alcance espiritual que nós devemos buscar. E nos livra do sofrimento? Он спрашивает вопрос, как настроить себя на то, что духовное Tanto quanto possa a pessoa explorar. несравнимо. Вообще, как себя настроить на духовное? Como é que a pessoa pode sintonizar как себя настроить на духовное, a este avanço, a este alcance? Como pode ser tangível isto? постепенно, Rav diz, como alguém pode sintonizar ao mundo espiritual? Isto é algo que nós estudamos. к состоянию, когда его Inicialmente se estuda e mais adiante se leva a cabo com exercícios até que a pessoa chegue a um ponto no qual, abaixo essa mesma prática, ela lhe traga prazer e satisfação e entre na vida espiritual. Outra pergunta. Se pode dizer acaso que o alcance espiritual é algo que vai permanecer para sempre? Sim, diz Rav. Nós vemos o que acontece nessa vida, que nos é dada a propósito. Imagina você que nos é mostrado nossa vida de maneira diferenciada. Não sentiríamos a percepção de vida ou morte, esse estado no qual a pessoa morre. Imagine se isso fosse oculto a nós, como nós atuaríamos. для культуры, Existo para sempre e deixo de existir. Isso nos traz uma razão muito grande para formar nossa cultura, nossa vida, para tudo que nós fazemos. люди бы не знали о том, что наш Definitivamente é uma força que nos move. Imagine que não existisse a morte em si. что есть. Я живу. E que as pessoas soubessem disso. Como é que nossa vida mudaria de perspectiva? Eu tenho, digamos, 20, 30, 40 ou 60, enfim. Eu estou vivo. Eu não sinto, ou não tenho nenhum tipo de sensação ou compreensão de que isto vai se finalizar, vai chegar a um termo, não importa de que maneira. Imagine que fosse assim. Imagine como isso reprogramaria a sua vida. Então, você diz que a pessoa sempre vive com medo da morte? А вот духовное, Não existe cultura que esteja fora disto. Nós inventamos a cultura para permanecermos imortais. Não há morte aqui. No espiritual, há um problema, porque a pessoa sente-se no estado de infinitude. Realmente é assim, diz o amigo. Então, o que vamos escrever aqui? Música? Vamos criar o que para permanecermos imortais? Simplesmente aqui tem que se alcançar a si próprio. É algo muito positivo. Tem que centrar e estar nesse estado. Se deixa de preocupar-se aqui, sente-se em grandes alcances. Não tem medo do fim, mas há uma felicidade de estar nesse infinito. Isto é magnífico. O Barra Sulam nos escreve que o pensamento da criação é o gozo da criatura. Aqui se encontra o gozo da criatura, porque a criatura deve sentir uma sensação de desejo. Há muitos obstáculos e problemas no caminho, certamente. Diz o amigo, esses sabores ao avanço espiritual desaparecem e eu não tenho nenhum alcance mais, como se me fosse dado особенного Ele não está utilizando a Kabbalah de maneira correta. Por favor, entendam que não há nada especial aqui. O que se é oferecido é o desenvolvimento dentro de si mesmo,
ter uma ferramenta para poder sentir o mundo superior no qual você se encontra agora. E para poder realizar isto, simplesmente você necessita praticar isso com seus amigos, com teus companheiros de estudo, através de diferentes estudos e exercícios, e começa a desenvolver uma qualidade de outorgamento que existe dentro de nós, e isso nos ajuda a poder sentir a qualidade de outorgamento que existe por fora de nós. Essa qualidade de outorgamento que está diante de nós se chama alma. E aquela que existe por fora de nós se chama Criador. Isso é tudo. É simples isto. Mas o principal que temos aqui é nossa prática com a finalidade de desenvolver dentro de nós essa sensação do Criador em nós. É uma pergunta deste sabor que desaparece. As correções vão nos ajudar a regressar ao Palácio do Rei. E olha, te ofereci bondade e uma boa sensação. Podemos falar sobre o que segue sendo esse sabor que sentimos, o sabor de provar esses deleites do Criador. Esse sentimento de qualidade do outorgamento, essa satisfação em nosso mundo. Quando eu sinto uma satisfação, eu sinto nos sentidos quando essa energia passa através de mim e já passa aos outros, sinto como algo negativo. Quando algo dos outros entra em mim, sinto algo positivo. Estes dois fluxos, positivo e negativo, que eu dou afora, a isto se chama qualidade de recepção egoísta. E aqui há o enfoque diferenciado. Qualquer um que entre, que sai de mim para os outros é positivo, e o que entra dos outros em mim é negativo. E é esse estado que se chama qualidade de outorgamento. Quando a pessoa dentro de si própria está em tal qualidade, isso se chama criar a alma. E assim, quando interage com os demais através dessa qualidade de outorgamento, dando de si próprio aos demais, é capaz de conectar-se com os outros. E através disso mesmo, começará a sentir um fluxo circundante entre ele e os demais. O Criador começará a ser sentido aqui. Isto é algo que simplesmente necessita praticar e começará a sentir. Isto é o que nós fazemos. Estamos fazendo por anos e isso leva tempo. Durante esse tempo, А что значит осень 2016? Это Это наши потоки на Mac Online. Mac Online. Так называется? Да. antes de mais nada, aqui gostaria de mandar um abraço para os nossos amigos que estão nos ouvindo. E uma amiga que completou Спасибо большое и спрашиваю. o curso. Бывает ли у вас сомнения на пути духовного постижения? E ela quer mandar um abraço para você e nos escreve: querido Rav, acaso você é algum ponto de receptor de avanço espiritual e se recebe isto, como é que pode se sobrepor às dúvidas que lhe acontecem, que lhe sucedem? Eu posso dizer que essas dúvidas que se recebem sobre o alcance espiritual, elas existem em relação à correção do caminho no qual eu avanço. A pessoa simplesmente está tratando de balancear a si própria e necessita dirigir-se de maneira correta e escolher a qualidade de outorgamento corretamente. E nisto recebe ajuda de todas as suas qualidades egoístas. Se estivesse em um ego pequeno, não seria capaz de permanecer em tais dúvidas, em tais estados. Essa busca da alma, esse tipo de sofrimento. Mas, já que o ego cresce, se faz majoritário,
Isto desperta esta sensação aguda anti-espiritual. Isso se chama ajuda ao contrário. É como o ego está formado para dirigir-se também ao Criador, porque são obstáculos que nos ajudam certamente. Sem isto não seria possível avançar através dessas dúvidas, incertezas, como as pessoas avançam de fato. Что не является духовным постижением? Чем Este é o caminho escolhido, é o caminho correto. откровение, Tem que existir uma decisão prévia a cada passo que tomamos. E qual é este alcance espiritual, o avanço espiritual? Ravi diz: o avanço espiritual se alcança através de sair de si mesmo. Ao sair por fora de você mesmo, nada que existe em outras pessoas deste mundo, independente de que o quão espiritual sejam, ou se denominem, ou se pensem, isto é luz que está fora de ti, que não depende de alguma consequência com relação a você. Isto é algo que precisa alcançar, exceto aqueles que estudam Kabbalah. Como método, diz o amigo, tem havido muitas pessoas nesta ciência. Rav diz: até o dia de hoje, existiram milhares de cabalistas em toda a história. Um grande número. Milhares até mesmo que Abraão reconectou de Babilônia. Todas essas nações que viveram aí foram essas civilizações iniciais, aqueles que seguiram Abraão, dezenas de milhares. E todos eles se converteram eventualmente na nação de Israel através dessa prática espiritual e depois saíram, mesclaram com todo mundo. E por fora da existência do templo, naqueles dias se consideraram realmente uma grande nação. E todos eles estavam em alcance espiritual, através de muitas gerações. E o que aconteceu depois disso? Durante esses últimos 2000 anos, depois da destruição da nação, foi um número muito grande que esteve em alcance espiritual. E apesar de tudo, foram milhares de pessoas no primeiro milênio. E durante o segundo milênio teve muito menos. Isso já se chama o descenso das nações. E nos nossos tempos atuais, são apenas alguns indivíduos. Mas nos é cabido esse despertar nesta senda, neste caminho. E isto foi um movimento global, porque as pessoas já eram globalizadas, aqueles que seguem abaixo dessa ideologia espiritual. E não há nada aqui que contrarie qualquer outra ideologia. E através de toda a nossa história, adiante, muitas outras pessoas de outras nações têm se unido a essa nação de Israel com a finalidade de entrar nessa sensação do mundo espiritual. Existiram muitos cientistas antigamente das civilizações gregas, romanas, que rodeavam esse tema. E está escrito naqueles livros, Rav Akiva, inclusive grandes sábios, sim, foram mestres de professores. Pergunta: que significa o constantemente estar em uma inspiração com o espiritual, de ter uma impressão do caminho espiritual?
como no mundo, exceto pelo fato de que eu durmo. Eu vejo esse mundo. Acaba o cabalista, sente o mundo espiritual ou se desconecta disso? Rav diz, não, olha, neste mundo, a pessoa percebe quando percebe. Percebe quando está acordada. Neste mundo, todo o tempo sente a si própria? Não. Me desculpe, em nosso mundo não se separa entre a sensação do teu corpo e a sensação do mundo espiritual. Diz o amigo, assim constantemente se encontra o corpo animal. Claro, se encontra em teu corpo animal e segue desperto ou dormindo. Diz o amigo, qual outro estado que existe aqui? Rav diz, aqui, no momento no qual não está dormindo, é quando você sente, mas no mundo espiritual é diferente. Você sente, quando sente basicamente, é um estado constante. Pode ser que seja uma sensação consciente ou inconsciente. Quando o cabalista dorme, sente o mundo espiritual acaso? Quando dorme, dorme. Diz o amigo, e quando desperta, de repente, começa a sentir este mundo com meus 5 sentidos. Com sensação de 5 sentidos, porque se encontra no sentido espiritual e não no sentido animal. Diz o amigo, como segue-se o sentido espiritual? Quando você alcança uma sensação constante no mundo espiritual, o seu corpo percebe que existe mais que 5 sentidos. E no mundo espiritual, temos essa percepção constante e que não desaparece. E até que isto aconteça, a percepção corpórea prevalece. Somente sente o espiritual em certas situações e com certos esforços e trabalhos. O resultado do alcance espiritual se transfere, se transmite à tua próxima vida. Digamos que você chega a um certo limite. Em tua próxima encarnação começa desde este ponto. Sim, é uma pergunta muito delicada. Eu vou dizer a você a sensação. Como posso te dizer? Não se transmite assim realmente. Senão que isso se transfere como uma gravação e a pessoa segue com este avanço espiritual desde o seu passo anterior, aonde se encontrava de fato. Mas isto fica. Eu nasci no século XX e alcancei um certo grau espiritual até meus 40 anos, vamos dizer assim. E na próxima vez eu alcançarei o meu grau espiritual até os 30. Alcançarei antes, porque eu já passei por isso. Já tive essa prévia. Inclusive, chegarei a graus mais altos. Eu alcançarei um grau espiritual até os 30 anos e será inclusive maior. Se essa aceleração geral é impossível explicar realmente com detalhes do nosso mundo, não sei. É melhor alcançar primeiro. Pergunta. Desculpe, Rav, eu sou um homem principiante e quando vejo um texto grande, simplesmente eu tremo. Uma leitura tão complexa. Quando eu estava buscando fontes cabalistas, eu buscava em todos os lugares para vender, lojas, e não encontrava o que eu queria. E aqui encontrei muitos livros sobre Kabbalah e disse, uau, é aqui o meu lugar. Livros como Talmud, Esser Sefirot, Zohar, livros de Ramchal, livros de todos os gêneros. E eu comprei tudo, sim.
Comprei. Fiz um cheque. Naquele tempo as pessoas faziam cheque, sabe? E diziam, não pode fazer com tal quantidade. Chamaram o banco e confirmaram que eu iria pagar isto. E comprei tudo. Não sei, talvez... Ари, собрание сочинений Ари. Я ездил здесь под Тель-Авивом. Por $2.000, não lembro. Porque esses livros não estavam em nenhum outro lugar, os livros de Ari. Eu fui a este lugar, cerca de Tel Aviv. Havia um lugar que tinha assim, com muito cuidado, bater na porta para que não te vissem. Saiu uma senhorinha e diria, o que você quer? E você dizia, eu quero 15 livros do Ari. E ela dizia, ok, vou ver se tem. E depois disto, podia talvez uma ou duas versões de cada um. Dizia, não. E assim trazia um livro e tinha que comprá-lo. E efetivo, porque não aceitavam cheques, somente aceitavam pagamento. Era a esposa de um cabalista que já é falecido, inclusive. E provavelmente deixou uma grande quantidade de livros que foram publicados. E esta é a única maneira de comprá-los. Não havia livros em nenhum outro lugar. E agora que você me diz que você tem esse livro grandioso, grosso, difícil de ler. Olha, por exemplo, livros de medicina. Estudei medicina na Universidade da Rússia. O professor com o qual estudei era um grande professor, publicava livros com esses volumes todos. Disse o amigo, sim, era a forma. E então sim. E nós aprendemos anatomia e fisiologia da pessoa, do corpo humano, e também psicologia. Havia uma parte de psicologia. Ele era chefe do departamento de psicologia no instituto. E tinham tais volumes grossos. E também os meus pais estavam estudando e eu não podia nem carregar esses livros. Simplesmente era como uma arma, pesadíssimo. Então você me diz que esses livros aqui são problemas para você? Uau! Mas acaso nós temos esses livros eletrônicos? Sim, em formato eletrônico, diz o amigo. Ok, então usa-o. Consulta em formato eletrônico no seu telefone, no seu smartphone. Eu recomendo que você tenha em tal formato. Diz o amigo, basicamente nos é dito que eu posso escutá-los, mas tem um problema com esses livros grandes. Olha, 40 livros em 2015 foram publicados em todas as línguas. Todos os distintos livros de Kabbalah que foram publicados em 22 línguas diferentes. Eu trato de entender, acaso você compreendeu esses livros antigos quando você os abriu? Qual, Diori? Eu não podia ler hebraico naquela época. Eu tinha um amigo que me ajudava e se sentava comigo. E lia em voz alta e eu me sentava ao lado dele, mas realmente eu não entendia de fato. À noite eu me sentava das 7 à meia-noite, algo no aspecto de escutar essas questões desses livros. Sim, 5 horas eu me sentava para escutar. Uau! E como se sentia? Nada mais na vida. Apenas essa sensação que masa na vida. Diz o amigo, a pessoa pode desempenhar na vida, ganhar dinheiro, fazer esportes. Esporte? Não tinha nada a não ser isso. Era realmente afortunado de ter este amigo que me ajudava. E certas vezes eu recordava, memorizava alguma coisa que ele me lia. Tinha todo tipo de imagens na minha cabeça, que me levavam a todo tipo de pensamento também. Claro que tudo isto
Realmente foram 4 ou 5 anos até quando eu cheguei a Rabash. E aí, realmente, quando cheguei a ele, tudo isso tomou uma forma distinta. Fez isso uma parte de você ou se desvaneceu? Não, não, não. Não estragou em nada, não desvaneceu-se. Eu lia, eu tinha todo tipo de sensações e emoções. Deus sabe o que. Mas depois, estes mundos, Adam Kadmon, que irradia do universo ao outro, e como um grande ser humano, com mãos, braços, pernas, em forma de humano, é algo que traz temor. Eu recordo que eu tinha esses livros e tinha 2 livreiros em casa. E de repente vem uma tormenta. Basicamente foram as primeiras impressões que eu tive. Depois, quando a pessoa chega a penetrar em Kabbalah, se dá conta desta temática que eu queria descobrir este mundo infinito do espiritual. Pergunta: qual a relação entre a conexão e o prazer do espiritual? O alcance espiritual. Digamos que eu sinto uma satisfação interna em estar com os meus amigos. É algo similar. Eu nunca tive muitos amigos, sabe? Eu tinha 1 ou 2 amigos na infância, 1 ou 2 quando era adolescente, depois não mais. Sempre foi assim, sempre fui sozinho. Havia esse meu amigo em específico com o qual eu estudava, isso sim. Eu tinha cerca do que 30 anos, acho, nessa época. Não tinha muitas pessoas próximas a mim, não. Não sei o que significa essa definição de amizade nesse plano corporal. Nunca tive. Nunca presenciei de fato de maneira forte na minha vida. Eu posso dizer que a minha vida realmente estava por minha própria conta e risco. Não desejava isso, eu simplesmente estava fascinado com as perguntas e o significado da vida. Não anelava realmente estar com os demais, ter esse relacionamento próximo com outros. Assim que, não posso te dizer, a sabedoria de Kabbalah te traz um distinto tipo de comunicação, uma aproximação no coração, não dessa maneira corpórea. Isto fala ao nosso coração essa sabedoria. E a pessoa deve estar conectada com os demais em uma só entidade, não nesse grau corpóreo. Eu tenho certeza que não há sensações reais neste grau. E tenho falado com outros nesse sentido, que também me dou conta que não entendem essas sensações verdadeiras do espiritual, do que é estar em tal relação com os demais, estar em tal contato próximo, interiorizado com os demais. Não é algo que se relaciona com esse plano, senão algo que é algo superior, diz o amigo. O nosso tema é o alcance espiritual. Com que se pode comparar se não há uma amizade corpórea? Qual é esse sabor que se alcança na vida espiritual? O sabor da vida espiritual, deste prazer espiritual, eu acredito que elevar-se por sobre si mesmo, quando a pessoa não se sente a si própria como um ente limitado. Se nós existimos nesta estrutura, neste limite,
deste cubo como uma célula de nosso corpo, nos encontramos dentro disto e quando nós saímos, começamos a sentir a existência do Criador, que Ele está conosco e nós estamos incorporados nele. Tais sensações são infinitas. Nosso mundo tem uma limitação. Você se encontra dentro de você mesmo. E esta é uma outra sensação, uma sensação sem limite. É difícil explicar isso. Потому что это средство к достижению. Sim, este sabor da liberdade. Выход из всего. Porque Нам надо, в принципе, se fala tanto de unidade? Porque esse alcance é o ponto do infinito. É sair de si próprio, porque isso é o que nós necessitamos de fato. Necessitamos investir, inverter de dentro para fora. A pergunta é, se a pessoa não vai sair a calidez, você sentirá tudo, inclusive mais que os demais. Constantemente eu digo a você, eu digo também ao chefe de nossa cozinha, há que se mudar, porque sempre faz a mesma salada. а я ощущаю. Вот А вопрос. Рабаш, мой учитель, Não se sente sabor? он писал моей жене записки, она ему готовила. A pessoa que chega num grau espiritual sente essas coisas corpóreas fortes, mais fortes. Rabash, por exemplo, a minha esposa preparava ele, comida a ele, e ele escrevia essas notas. Agrega aqui um pouquinho mais aquilo, agrega um pouquinho mais disso. E sua esposa escrevia essas notas? С тех времен, когда питались Sim, dizia que era necessário agregar ingredientes na sopa. Pessoas daquela geração tomavam muita sopa, não sei até porquê. так вот он заботился. E tudo eram papas e sopas e caldos para aqueles cabalistas antigos. E a tudo isso eles comparavam, se ocupavam com esses sabores do mundo espiritual e do mundo físico. Esse sabor da espiritualidade Диана спрашивает, já se sente de antemão, claro. возможность не вернуться в этот A incorporação da luz superior em nossos sentidos define como sabor, diz o amigo. Alcançar o mundo superior é possível, depois regressar ao nosso mundo, porque há uma satisfação de estados muito altos. Se você não chega a este alcance no mundo superior, então não tem uma outra oportunidade de alcançar, exceto por regressar a este mundo e alcançar desde ou a partir deste mundo. O principal é começar, sabe? Poder romper através desse mundo superior. E assim, movimenta dentro desse mundo superior através das reencarnações será distinto. E como se pode distinguir a fantasia ou a imaginação do alcance real? Ravi diz, olha, você tem tais realidades tão negativas diante de alcançar o mundo superior que vai ser algo que vai contrastar muito. Outra pergunta, nos dizem, como podemos nos sobrepor ao medo de perdermos a nós mesmos, deixar a nossa própria existência? Você não perde nada, muito que pelo contrário, você se encontra a ti mesmo. Hoje em dia você é um pequeno animal somente e só se preocupa com isto. А для чего я живу? И куда это все уходит? Que Остается, что quando a pessoa и действительно ничего. Так что analisa a sua vida, para que viveu, se dá conta de que não é boa, viu? Então o alcance do mundo superior isso se abre diante de ti e te abre possibilidades infinitas. Uma pergunta, nos dizem, А вот Баласулама, essa aproximação do Criador чтобы ощутить não é um tipo de ego também? Sim, é o ego, óbvio que é. резать себе руки, É um tipo de ego. Basulan também descreve isto, que a pessoa está preparada para sentir a sensação espiritual, está disposta também, se ela soubesse o que o mundo espiritual lhe aguarda, estaria disposta a cortar mãos e pés. Eu não posso nem imaginar a mim mesmo o que possa ser isto. Rav diz, comparando uma gota de prazer espiritual com todas as ocupações desse mundo, свои там
a pessoa deixaria qualquer coisa nesse mundo para ter o gozo espiritual. Tudo. Deixaria tudo, uma vida inteira de 70, 80 anos, para um pedacinho desse gozo espiritual. Todos os problemas e prazeres dessa existência corporal, todo o seu passado, a sua vida, não valeria realmente em equivalência uma gotinha do mundo espiritual, porque uma gota do mundo espiritual é simplesmente superior que todo o que seja possível identificar como prazer nesse mundo. Por isto que esse período de preparação é tão longo, não é mesmo? Claro, nós não somos capazes de, em instantes, interpretar ou perceber esse grande tesouro, este grande prazer. Simplesmente não temos os vasos para isso. Este é o problema, principalmente. O amigo diz: se revelássemos o Criador, escaparíamos da dor, não? Claro. Diz o amigo: por que o mundo espiritual deve ser alcançado do mundo corporal? Porque somente desta maneira é que pode ser levado por sobre você mesmo e sentir a si mesmo como que gradualmente te desenvolves. Como pode ser isto? Você gradualmente te desenvolve dentro de você mesmo estas qualidades, somente nesta evolução gradual, neste alcance gradual. Não entende qual trabalho está fazendo de fato. Está estudando por 2 ou 3 anos e diz a você mesmo: o que foi que tenho aprendido? Tudo isto me foi explicado durante meses, mas tenho uma boa percepção. Em realidade, algo interessante ocorre. Você desenvolve espiritualmente nas qualidades internalizadas dentro de você. Inclusive, não poderia supor de antemão. Quando uma criança cresce, veja o que ela entende. Quando tem 2, 3, não entende o que acontece. Uma criança simplesmente vive, não entende exatamente o que acontece em seu entorno, simplesmente vive. Da mesma maneira, com relação a nós adultos, quando começamos a estudar da espiritualidade, não temos a percepção completa das qualidades internas, a compreensão, o alcance que podemos ter. E depois, tudo isto se revela de maneira simultânea e imediata, como a uma criança que está crescendo e chega aos seus 14 anos e se converte, então, como um adulto. E então, neste período no qual ele começa a florescer e se abre como uma flor ao mundo. Assim acontece conosco, exceto que algo de maneira mais aguda, mais brilhante até mesmo. A verdadeira vida começa depois. A verdadeira vida começa com algo que ele é revelado de maneira prática espiritual. No início do programa, você disse que a pessoa alcança o mundo por fora de si. Por fora de mim mesmo significa o ato de doação, outorgamento. Acaso significa que devo que ceder-me a mim mesmo, entregar-me? Rav diz: não, você necessita alcançar o grau de outorgamento do mundo superior, que significa ser o Criador. Assim como você disse, alcançar a qualidade de outorgamento significa refletir ao Criador, ser como Ele. E nós não entendemos nesse nosso mundo corpóreo. Este mundo espiritual, a qualidade do Criador está próxima a nós. Eu sempre quis fazer essa pergunta. Você diz que nunca nós entendemos de fato esta qualidade de doação. Todos têm um ponto no coração de altruísmo. Esse ponto existe ou não? Essa conexão, algum tipo de compreensão existe? Sim. Desde este ponto no coração se entende o que é outorgamento. Esse ponto existe, mas é um ponto. Precisa de um desenvolvimento. O que pode sentir nesse ponto?
simplesmente é um ponto. E de fato é um ponto no qual é oposto ao estado espiritual, porque é um ponto obscuro, negro, é um estado espiritual rompido, quebrado, que se minimiza a si próprio. Que posso compreender disto? Uma pergunta de um estudante. Quando você diz que nossa correção acontece no grau de nosso desejo, mas assim, de maneira estática, eu não vejo isso. Quando você fala de coisas negativas, o aspecto negativo, você diz que é o Criador que traz isso a nós. O Criador me permite que aconteçam coisas negativas para que eu tenha esta ausência de luz e compare luz e não luz. Não sei como aplicar isso. Quando eu recebo esses estados negativos, não quero tratar de explicá-los, porque isso não é a minha questão. Sou como uma criança a quem me é dado tarefas, tenho que levá-las a cabo. Como se deram tais exercícios? Os professores têm esse mesmo critério. Os professores têm que se converter em mestres e têm que criar esses mesmos jogos e começar a praticar com eles. Como é possível? Em Kabbalah, nos encontramos em um estado de muito mais conflito, inclusive, que esta analogia com crianças pequenas. Ok, então, qual é a sensação na vida espiritual? Um sabor do Criador, ou poder sentir o alcance? Rav diz, por fora de mim não existe nada, somente dentro de mim. Ok, então, fora de mim, digamos que existe uma pessoa. Por exemplo, nos escreve, veja o quão bom é o Criador. Provai e vede o quanto o Criador é bom. Tenho o prazer de comunicar-me com você. No mundo espiritual, isso não existe. Qualquer coisa que pode dizer com relação a mim, você atribui a mim. Qualquer coisa que você recebe no grau corpóreo é como que você acredita ser essa versão minha dentro de você. E o que está por fora de você é uma ilusão. Você pensa que eu existo, mas em realidade eu não existo. Porque foi você que criou esta imagem com o conjunto de percepções que você teve de mim. Somos um jogo de ilusão. Você sente o que você percebe através de fragmentos do que você crê sou eu. Assim é como a pessoa se posiciona a si própria. Então essa sensação positiva que eu recebo, negativa também. Pergunta. Às vezes existem estados no qual eu penso que eu queria não haver aprendido Kabbalah. Por que recebo tais estados tão amargos? Rav diz, para que você se pergunte a ti próprio se segue ou não nesse estudo. Talvez não necessite. Talvez numa próxima vida nos reuniremos novamente. A pessoa deve revisar-se a si própria. Muitas vezes, realmente. Muitas vezes. É uma ciência muito verdadeira. Sim. Realmente, se você quer isto, tem que pagar com seus esforços para poder adquirir este sensor do mundo espiritual. O esforço principal é criar um entorno. O esforço principal é construir um grupo a partir do qual você possa atrair a luz superior e nela você possa alcançar a adição com o Criador. E toda a criação será encontrada na relação com conexão com as demais pessoas. Você não se encontra sozinho. Você nunca se encontra sozinho. Está imerso em uma sociedade, em um contexto, em um entorno. E neste trabalho de conexão você vai se converter em Adam, semelhante ao Criador. Isto é seu, isto é eterno. Acaso se pode evitar essa sensação amarga? Rav diz, a sensação amarga tem que existir no caminho, porque de outra maneira não poderá provar a doçura. E diz o amigo também, uma analogia
Quando nós comemos carne, tomamos whisky ou tomamos vinho, acaso eu tenho um certo prazer? Todos provam o mesmo prazer ou cada um tem uma percepção sensorial diferenciada? Sim, eu te asseguro, neste mundo nós temos percepção do que é doce e do que é amargo. Sabe como definir os gostos desse mundo, se é doce ou amargo? Como sabe que o que está sentindo a outra pessoa? Digamos que nós entendemos de certa forma a percepção do outro. Assim mesmo, os cabalistas nos escrevem sobre ao alcance ao Criador, porque tem uma sensação muito clara disso, não como em nosso mundo, mas inclusive muito mais agudo com relação ao alcance entre eles, porque se eu escrevo que nesse grau sinto isto ou aquilo, e você sentirá o mesmo neste grau, assim escrevem. Um amigo nos diz, os amigos, os cabalistas nos mesmos graus, têm a mesma sensação? Ele diz, eu não sei se você sente a mesma coisa que eu sinto. Não sei se você gosta de uísque ou cerveja. Outra pergunta. A evolução sucede passo a passo. Todos os processos acerca dele na espiritualidade, eu também posso medir, apesar de tudo, como vai sentir de maneira distinta. Aí diz o amigo, para muitos, há muito mal. Há um outro caminho para evitar o crescimento, o sofrimento nesse mundo? Há um caminho para se evitar esse sofrimento? É uma pergunta um pouco ampla. Nada vai remediar aqui a situação. Você não tem nenhuma outra forma de escape. Você mede as suas ações começando através do mundo infinito. Você vai descobrir que a luz superior se encontra em outorgamento absoluto, em amor absoluto. Uma sensação absoluta por fora de si mesmo. E este desejo de criar a pessoa, de preenchê-la com o infinito, a sensação de perfeição desde si mesma, que é tão perfeita, tão eterna, não pode ter sido criado de outra maneira. Esse foi o propósito do Criador no início. Nós aprendemos isto, os cabalistas nos dizem. 4 ou 5 etapas de luz direta. E a construção desta tela, desse massar, essa divisão com o mundo superior. Simplesmente há uma só força eterna que deseja dar nascimento a si mesma num estado similar, a elevar-nos deste mundo. E parece que a criação tem que passar por esse tipo de metamorfose, de sofrimento nesse mundo. E somente assim é que regressa e alcança o grau de equivalência com o Criador, ao adquirir estes aspectos de qualidades. Temos que passar por este mundo. Não temos que experimentar sensações negativas. Podemos nos agregar ao Criador, invertendo em senso positivo. Acaso é possível criar tais percepções, tais coisas malvadas? Aqui nos encontramos com duas forças, a força positiva e a força negativa. A positiva, que trata de criar algo positivo com relação a si própria. E realmente não se pode criar algo diferenciado. Somente se pode criar um estado oposto, por dentro e por fora. Mas assim é como nos convertemos em equivalência com o Criador. Temos que passar por todo este avanço do alto a baixo e de
baixo para cima. Eu permaneço como receptor, sim? Sim. Possivelmente, para isso, necessitamos ler o prefácio do Zohar, onde Basula explica sobre isto. Оправдывает все, что с ним Diz o amigo, podemos ler seu segundo livro, O Sistema dos Mundos Espirituais. O amigo diz, ok, assim que os cabalistas justificam qualquer coisa que acontece nesse mundo. Rav diz, sempre tem dúvidas. На следующей неделе у нас долгожданная встреча. Mas, apesar de tudo, deve ter que tentar justificar. Anúncios. A próxima semana teremos uma reunião em Kiev Вот мы все трое поедем и будем e vamos sair daí. с вами сможем Vamos seguir, creio que na mesma hora. Cada um de nós vai em distintos lugares para reunir-se com vocês e responder às vossas perguntas e poder conversarmos juntos. Passamos ao blitz de perguntas. Acaso é possível que antes de entrarmos no mundo espiritual, no início do caminho, a pessoa receba prazer espiritual? Como sem percebe o mundo espiritual corretamente? Não sabemos como se chega à pessoa. Às vezes a sensação lhe é passada e sente que é algo que o espaço ao redor dele traz para ele. E o que lhe rodeia, какие основные вещи isso se chama circundância, luz circundância, Shekinah. использовать его, для чего он Querido professor, poderia nos explicar os principais graus do avanço à revelação da espiritualidade? Qual seria esse sabor da revelação espiritual? Por que nos é dado? Rav diz. Não se entendo por que mescla dessa maneira a inclusão no grupo. Esta é a fase preparatória que toma tempo. Depois há um tipo de crescimento. Lishma e Lishma, diz o amigo, como se pode chegar à sensação do sabor espiritual? не растерять. Rava diz, a sensação do sabor espiritual lhe é dada àqueles que podem outorgar. Como podemos conservar o melhor dentro de nós? Rava diz, Брайт из Англии. Как мы можем através de um processo de crescimento. исказить его нашим эгоизмом? Somente quando você pensa nos demais é possível manter isto? Como podemos medir o avanço espiritual e não distorcer através do nosso ego? O alcance espiritual se mede através desse mesmo ego, não pode cancelá-lo completamente, porque ele foi criado como parte desse processo e nos expressamos dessa maneira. Я существую вместе с вами, дорогая. Outra pergunta, acaso a pessoa vive em dois mundos ao mesmo tempo? Espiritual e físico? Rav diz, eu existo aqui com vocês também. Растворяется в группе. Diz o amigo, como se adquire a qualidade de outorgamento e de criador? Somente através do grupo. Quando nos incorporamos no grupo e nos preparamos a agregar ao criador, isso é como acontece. Outra pergunta, acaso é correto que quando chega a qualidade da força superior, então a pessoa recebe controle dos seus próprios prazeres e desejos? Você sempre vai revelar dentro de ti desejos e somente tem forças e vai pedir que o Criador corrija a todos. Outra pergunta, o sabor da sensação espiritual se perde através da correção inicial? É uma pergunta. Rav diz ao contrário. Tudo que você já experimentou se converte em seu próprio e através dessa mesma sensação você alcança sabores infindos. Pergunta, que o cabalista obtém ao ver o sofrimento dos demais? Justifica esse sofrimento porque se percebe através do seu ego, na qualidade do outorgamento e amor. Isto perceberá-se como grandes satisfações, não há sofrimento na espiritualidade, porque nós vivemos num mundo invertido. A mim me preocupa este mundo. Acaso isso também se relaciona com a qualidade do outorgamento? Não.
Este mundo deve preocupar a pessoa porque através do mesmo é que ele é capaz de poder passar através desses ensinos do Criador e tocar as outras pessoas com este método e também levar à perfeição. Quais são os seus desejos para essa próxima semana? Meu desejo é que estejamos juntos através do grupo, que sigamos juntos nessa senda. E aqueles que querem seguir sério com este método devem estar conosco nas lições matinais e estar de modo simultâneo ou gravado. Mas deve estar junto conosco. Até a próxima, amigos.